Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E estamos na terceira parte desta mensagem. Essa mensagem veio como semente no nosso coração. E se o seu coração é terreno fértil para a palavra do Senhor, que eu vou profetizar que ela produza 100 por 1, em nome de Jesus Cristo, na sua vida, na sua família e quem o Senhor enviar no seu caminho, todas as pessoas que o Senhor enviar na sua vida. Então é isso, você vai comer deste fruto, sua família e todas as outras pessoas que o Senhor colocar no seu caminho. Amém? E até aqui nos ajudou o Senhor. E vai ser sempre assim, porque é o Senhor que nos dá força, coragem e fé para prosseguir na caminhada. Então vamos finalizar esta mensagem em 2 Reis, capítulo 8. Mas eu quero falar para você sobre a construção do quarto para o profeta, através dessa mulher que reconheceu um grande homem de Deus. E este quarto que ela constrói em cima da casa dela. E isso tem uma representação espiritual. Ela quis dizer: ei, profeta, o Senhor, a sua autoridade está acima de mim. O Senhor, Deus, o teu Deus está acima de mim. Ela poderia construir esse quarto fora da casa, num lugar afastado, dizendo: será melhor para ele. É um momento íntimo no qual ele vai poder descansar, fazer as suas orações, suas leituras. Eu vou construir fora, afastado do barulho da casa. Mas ela inclui este quarto na família dela. Ela coloca acima dela, acima da família. Ali ela está dizendo: o Senhor é mais importante do que eu. O Senhor é uma autoridade sobre a minha vida. O Deus de Israel está acima de mim. O Deus de Israel é aquele que vai prover na minha vida. O Deus de Israel é o meu sustento. É isso. Quando você coloca Deus acima de tudo, de todos, é isso que você está declarando no mundo espiritual, que Deus ele é maior que tudo para você. E foi isso que esta mulher extraordinária, que praticou a lei do reconhecimento, fez e atraiu para ela os outros milagres que agora nós vamos meditar. Então ela atrai para ela o milagre da vida, onde ela gerou um filho, onde não haveria possibilidade, pois o próprio Geazi, o servo de Eliseu, diz: o marido dela já é idoso. Ou seja, ela não tinha engravidado antes, então a probabilidade seria menor. E o Eliseu profetiza um filho na vida desta mulher e ela tem esse filho. Mas o milagre veio a morrer. E aí ela adquire o segundo milagre, que é a ressurreição deste filho. Eliseu deita sobre o menino, aquece o menino, o fogo do Espírito Santo de Deus vai para o corpo desse menino e traz novamente a vida. Depois de 7 espirros, ele ressuscita, encerrando o ciclo de morte na vida dele. E o que acontece agora? 2 novos milagres na vida desta mulher. 2 Reis, capítulo 8, diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que lhe havia ressuscitado. Olha o que Eliseu diz a ela: saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. E olha só, esta mulher recebe uma informação privilegiada dos céus, porque ela reconheceu um homem de Deus no qual ela disse: tudo que sai da boca deste homem é verdade. Sabe o que Eliseu tinha em relação a essa mulher? Credibilidade. Ela não duvidava da palavra que saía do profeta, o que ele falava, ela acreditava. Isso porque ela conviveu com o profeta, foi o passar do tempo que ela foi adquirindo confiança,
Tanto que quando Eliseu profetiza um filho na vida dela, ela diz, não mintas para a tua serva. Por quê? Porque provavelmente ela já foi enganada, ela já foi iludida por outras pessoas que se diziam fazer parte da palavra de Deus. E com o tempo, Eliseu ganhou credibilidade nessa família. E ela recebe agora uma informação privilegiada dos céus. Por que eu digo privilegiada? O profeta está dizendo o que Deus ia fazer. Imagina você receber da parte do Senhor, o Espírito Santo, avisar para você o que Deus quer fazer em relação ao mundo. Qual a intenção do coração de Deus. Quer dizer que você tem uma intimidade tão grande com o Espírito Santo a ponto dele te alertar. É isso que nós precisamos fazer hoje, reconhecer a atuação do Espírito Santo na nossa vida, assim como essa mulher reconheceu a voz profética, a voz do profeta, do homem de Deus. E ela recebe uma informação privilegiada, dizendo a intenção que Deus estava querendo para aquela terra. E ela faz o quê? Isso aqui é um milagre. Ela recebe uma orientação, dizendo, vai embora, vai ter fome aqui, vai embora, procure um lugar para você ficar. E o interessante é que ele fala por 7 anos. Ele dá o tempo da fome. E o interessante também é que isso é o mesmo número que o filho dela espirrou 7 vezes. Aqui está dizendo que vai começar um ciclo de fome. Lembra que eu disse a vocês que o 7 representa também, além da perfeição de Deus que vemos em Gênesis, quando Deus criou o mundo? E ele conclui a obra. Olha que interessante, é uma conclusão. Ele conclui a obra que ele construiu. E aqui está dizendo, aí vai começar um ciclo de miséria, vai começar um ciclo de fome. Sai daqui. Por 7 anos. E o que a mulher faz? O que essa sunamita faz? Ela dá ouvido à voz do homem de Deus. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus. Partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ela não questionou, ela não perguntou, profeta, mas se eu fizer isso, eu prevenir isso, ok, vai vir 7 anos, eu vou armazenar. Não, ela seguiu o conselho do profeta, vai embora, porque não, além da fome ia trazer muitas questões trágicas. Você percebe aqui que mulheres estavam comendo seus próprios filhos no capítulo anterior, no capítulo 6. As mulheres estavam comendo seus próprios filhos, comendo cabeça de jumento. Então, se ela armazenasse na casa dela, ela estaria colocando em risco até a sua família, porque as pessoas poderiam invadir a casa dela, matar a sua família para poder comer aquela comida. Então a estratégia era, vai embora, vai para outro lugar. E essa mulher obedece o conselho, porque ela tem esse homem como mentor da vida dela. Ela tem como mentor. E ela não questiona, ela faz. Então ela recebe o milagre do livramento. O livramento. Por que eu digo milagre? Você já viu vídeos na internet onde pessoas que estavam à beira da morte, por um fio, por milésimos de segundos, tiveram um milagre da vida de novo? O milagre do livramento, e todo mundo fala, é um milagre. Sim, o livramento é um milagre também. E essa mulher recebeu este milagre. Então vamos continuar aqui a leitura. Ela recebe o milagre do livramento. Então ela gera um filho, o milagre da vida, tem a ressurreição desse filho, o milagre da ressurreição e agora o milagre do livramento. E aqui diz, ao final dos 7 anos, então ela foi embora com a sua família e passou-se os 7 anos de fome. Se você quiser saber como foi essa fome, está no capítulo 6 de 2 Reis, a partir do versículo 24. Mas vamos prosseguir. Ao final de 7 anos, ela volta a Israel. E ela volta e fez um apelo ao rei readquirir sua casa e sua propriedade. Ela foi embora e abandonou tudo, deixou tudo. E então, o rei, quando ela vai se apresentar ao rei, junto com seu filho, para pedir, para readquirir tudo aquilo que era dela,
novamente, porque não é como hoje, você fecha a sua casa, vai embora e com o tempo você volta. Não, ali ficava abandonado, então tudo aquilo pertencia ao rei. E ela vai readquirir. E o que acontece? Exatamente nessa hora em que ela vai adquirir, começa a coincidência dos céus. Sabe aquele do nada que as pessoas falam? Nossa, do nada fulano chegou aqui, do nada eu vi fulano, do nada sonhei com fulano. Não é por acaso. Quando ela chega para se apresentar ao rei, o servo de Eliseu, Geazi, aquele curioso que gosta de falar da vida dos outros, está exatamente falando da vida dessa mulher. Porque o rei foi despertado também por curiosidade a saber dos milagres que Eliseu fazia. Ele queria saber. Aí ele pede o Geazi, o servo de Eliseu, para contar. Ei, quais são os milagres? Quais são os feitos do profeta? E aí Geazi começa a contar, porque uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros tem assunto, não é verdade? E ele começa a falar. E aí o que acontece? A mulher chega para se apresentar ao rei. A mulher de Sunem chega para fazer a petição ao rei, a fim de readquirir as suas posses. E aí Geazi diz o seguinte, está no versículo 5, na parte B. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor. Este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Ele estava contando a história da mulher de Sunem. Coincidentemente, esta mulher entra para falar com o rei. Você acha mesmo que é coincidência? Ei, Deus move céus e terra a seu favor. Deus coloca pessoas no caminho que você vai trilhar. Sim, Deus conecta pessoas ao seu destino. Ele faz todas estas coisas, não é do nada, não é coincidência, é Deus movendo, porque um dia você honrou uma mulher e um homem de Deus, porque você priorizou Deus, você colocou Deus acima de você, você buscou primeiro o reino, você que está aqui há 3 dias, ei, você não está sendo fiel a mim, nem a este canal, você está sendo fiel ao Deus que está falando com você. Ao Deus que está falando para você. Você colocou Deus acima da sua família. Você colocou Deus acima das suas vontades e desejo. Você construiu algo para Deus acima, assim como essa mulher fez. Essa mulher fez no natural e você está fazendo no espiritual e você vai receber a recompensa. Declare agora, eu receberei a recompensa dos céus. Você precisa ser profeta da sua vida. Você precisa, declare agora. E então, quando essa mulher chega para conversar com o rei, o Geazi está falando dela e ele diz, esta é a mulher, o rei. Este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei pediu que ela contasse o ocorrido. E ela confirmou os fatos. Sim, foi tudo isso mesmo. Verdade, foi dessa forma. E o que acontece? Acontece o milagre da multiplicação. Olha o 4º milagre. O milagre da multiplicação. Porque o rei diz assim para esta mulher. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Então essa mulher recebeu a bênção da multiplicação durante 7 anos. Compreenda isso. Houve 7 anos, um ciclo de fome, e essa mulher agora começa a receber desta terra, de tudo que era dela, 7 anos de multiplicação, toda a renda, tudo que essa terra produziu, voltou para ela. Isso é maravilhoso. E olha o que interessante que vem na minha mente agora. Lembra quando ela constrangeu o profeta com a oferta que ela deu na vida dele, do quarto construído? E o profeta disse, você quer que eu interceda ao rei por você?
Você quer que eu fale com o capitão do exército por você? E ela, homem de Deus, não, eu vivo bem entre os meus, não precisa, não precisa. E olha que Deus indo à frente fazendo tudo isso já. Porque ela adquiriu o favor do rei. E ela adquiriu, porque aqui está dizendo que designou um oficial. Ela teve a bênção do rei e do oficial, porque o oficial fez tudo, vasculhou tudo que era dela, tudo que produziu, fez o levantamento, o relatório e falou, isso aqui é tudo dela. Então ela teve sim. Aquilo que Eliseu falou, você quer que eu faça? E ela disse não. Aconteceu na vida dela. Ei, quando você colocar Deus acima de você, quando você colocar Deus acima da sua família, quando você priorizar Deus, estou dizendo Deus, em primeiro lugar, Jesus Cristo e Espírito Santo na sua vida, até o que você não pediu, você vai receber. Porque essa mulher não pediu nada e recebeu tudo. Tudo que Eliseu profetizou na vida dela, ela recebeu. E a única coisa que ela foi se apresentar ao rei e tudo foi devolvido. Ela não pediu nada para o profeta. E ela fala isso para o profeta. Por acaso eu te pedi um filho? Não, profeta, eu não te pedi. Mas ela recebeu o filho, o milagre da ressurreição, o milagre do livramento e da multiplicação. Você vai receber aquilo que você nem pediu da parte de Deus. Quando você priorizar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, priorize Deus, assim como essa mulher fez. Reconheça Deus. Reconheça Jesus Cristo como seu Salvador. Reconheça o Espírito Santo como seu Consolador, como aquele que te ajuda, ele é o teu ajudador. Reconheça agora. É isso que está faltando para o teu milagre acontecer. Isso que está faltando para você receber aquilo que você nem pediu, nem passou na sua mente o que Deus vai fazer na sua vida. Você crê, você recebe. E eu quero concluir essa mensagem dizendo sobre a lei do reconhecimento. Ela é uma lei espiritual. E eu quero dizer para você, aquele ladrão na cruz do Calvário, ele reconheceu Jesus. Reconheceu que Jesus tinha um reino, porque ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. O da direita, o da esquerda, não. Ficou fazendo acusações. E o que acontece? Ele recebe a salvação, porque Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então a lei do reconhecimento, quando você reconhece, você é recompensado. Outro fato que traz à minha mente é o faraó em relação a José. O faraó reconhece que o Espírito de Deus estava sobre José e ele coloca José na cadeira de governo. E o que acontece? Os irmãos de José não reconhecem quem era José. Ao contrário, persegue José, quer matar José, vende José. E por isso os irmãos foram até José pedir comida. E Faraó, quando viu José abrir a boca, reconheceu. Eu quero dizer algo para você. Há uma representação espiritual isso na sua vida. Muitos irmãos da fé não vão te reconhecer. É mais fácil o ímpio, aquele que nunca passou na porta de uma igreja, na casa de Deus, reconhecer que você carrega o Espírito Santo de Deus do que alguém da mesma fé. É isso que o faraó representa. É isso que os irmãos de José representam. Os irmãos não reconheceram José, quem era José, mas o faraó reconhece. E o interessante que está vindo na minha mente, quando os irmãos de José vai até José pedir comida, se ajoelha diante dele e a palavra do Senhor diz, eles não reconheceram José. Olha a palavra do Senhor confirmando novamente para você e para mim. Eles não reconheceram, porque é isso que acontece. Lá fora as pessoas vão te reconhecer. O Espírito de Deus que está sobre você, elas vão te reconhecer. E é isso. E aí você vai ser aquela pessoa atuante do reino de Deus nesta terra. Nesta terra. Lembra quando Jesus entrou no templo a primeira vez, pegou o pergaminho ali na sinagoga e ele lê Isaías
E ele fala, eu sou aquele ungido. Quando ele diz, Isaías 51, Deus me ungiu para libertar os cativos, e ele lê aquele pergaminho e fecha. Logo depois daquele episódio, as pessoas queriam matar Jesus. Não reconheceram que ele era aquela pessoa que Deus havia colocado neste mundo para salvar. Não reconhece. Não reconhece. Mas um ladrão na cruz reconhece. Aquele que não andou com Jesus, aquele que talvez nem na sinagoga frequentava, reconhece Jesus. Então é isso. As pessoas lá fora vão reconhecer Deus na sua vida, vão reconhecer Jesus, o Espírito Santo, e é onde você vai levar essas pessoas até Deus. Seja você o instrumento de Deus nesta terra. Amém? O seu papel é reconhecer uma mulher e um homem de Deus, assim como essa sunamita reconheceu. Nunca despreze, porque eu quero trazer para você que Eliseu foi um homem desprezado. Eliseu foi um homem ridicularizado como profeta. E o que aconteceu? Aconteceu uma tragédia. Lembra das crianças que xingavam o Eliseu? Ah, seu careca! Seu gordo, seu careca. E aí aquilo provoca a ira de Eliseu. E Eliseu, que uma ursa venha e coma todos vocês. E aconteceu isso. Ou seja, a sunamita extraiu deste homem bênçãos, porque ela constrangeu ele com agrado, com favor. E aquelas crianças ridicularizavam, humilhavam este mesmo profeta e recebeu tragédia, desgraça na vida delas. Então não sente na mesa de escarnecedores para falar de homem e de mulheres de Deus. Não faça isso. Porque o que eles não te contam, o que eles não falam para você, é os problemas que eles enfrentam depois de se levantar contra estes homens e mulheres de Deus. Eles não te contam isso, eles até nem sabem por que estão passando por certos problemas, mas porque um dia eles ridicularizaram um homem ou uma mulher de Deus, um dia debocharam da unção do qual Deus derramou sobre essa pessoa. Se você praticou isso, se arrependa, peça perdão para Deus. Faça isso, mas não sente na mesa de escarnecedores que falam de homens e mulheres de Deus. Saia destas mesas, senta na mesa de mulheres como sunamita, onde reconhece a autoridade, reconhece a presença de Deus, reconhece a unção de Deus na vida deste homem, porque aquilo que você reconhece, aquilo que você admira, você atrai para a sua vida. Foi o que ela atraiu, ela reconheceu a unção que este homem carregava e atraiu para a vida dela toda a recompensa, todo o galardão de um profeta. Livramento, milagres, multiplicação, ressurreição. É esta palavra que eu tenho para você no dia de hoje. Amém? Vamos orar, dar graças ao Pai. Vamos falar com o Pai, com o Deus da nossa vida. Pedir sabedoria e entendimento para a partir de hoje agir diferente, para que o Espírito Santo nos ajude a reconhecer essas pessoas que Ele está colocando no nosso caminho, e muitas das vezes nós estamos excluindo, tirando essas pessoas, e aí o que acontece? A gente diz, Senhor, minha vida não muda, Senhor, eu mandei pessoas para você, para te ajudar no seu destino, e você expulsou essas pessoas. Vamos pedir a Deus um recomeço, porque essa mulher, essa sunamita recomeçou depois da fome, ela não viveu a fome, ela volta para sua terra, volta para suas posses e viveu mais e mais rica. Pensa que essa mulher ficou mais rica? Então é isso. Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por este dia, por essa palavra, por essas pessoas que estão escutando esta mensagem, meu Pai. Obrigada. Agradecemos ao Senhor por cada homem, por cada mulher de Deus que o Senhor tem colocado no nosso destino profético, que o Senhor tem colocado dentro da nossa casa. Pai, pedimos ao Senhor, nos ajude a reconhecê-los. Às vezes é o nosso pai, a nossa mãe, é um irmão, é um parente, é um vizinho, é um amigo. Pai, não sabemos quem são essas mulheres e homens de Deus que o Senhor está nos ajudando, usando essas pessoas para nos orientar.
para liberar a palavra profética na nossa vida, porém a gente ainda não reconheceu. Espírito Santo de Deus, tira toda a venda dos nossos olhos espirituais e naturais. Que a partir de hoje, quando a gente olhar para essas pessoas, o discernimento venha no nosso coração e dizer: esta é a pessoa que eu coloquei no teu caminho, meu filho e minha filha. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que a nossa vida vai ser mudada, transformada. Pai, quando o Faraó reconheceu que José carregava o Espírito Santo do Senhor, houve fome em toda a terra, mas eles não passaram fome. Eles tiveram um livramento porque o Faraó reconheceu que José era um homem de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que os livramentos, Senhor, sejam atuantes na nossa vida, que o milagre na multiplicação, da ressurreição de sonhos, de projetos, Senhor, que a vida venha a existir, venha a ser gerado, em nome de Jesus, na nossa família, a vida para a salvação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, Pai, que assim seja. Como esta mulher atraiu para si milagres e maravilhas, porque reconheceu, porque colocou o Senhor acima dela, acima da família, como ela reconheceu este profeta como autoridade espiritual na vida dela, que todos nós venhamos reconhecer agora a autoridade espiritual na nossa vida, que venhamos adquirir essas recompensas também, meu Pai. E mais ainda, a recompensa da salvação eterna em nosso lar, em nome de Jesus, que nenhum de nossa família se perca. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que assim seja na sua vida e na sua família. Então é isso, que Deus abençoe você ricamente, poderosamente, todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, até a próxima mensagem.